Galera, vamos falar agora do alumínio de cromo ou de potássio, né? Substância empregada para endurecer a gelatina, impedindo que a gelatina amoleça durante o processo de lavagem ou secagem por ar quente. São 45, não, são 15 gramas por litro. Então olha só, galera, esse alumínio de cromo ou de potássio, ele vai impedir que a gelatina fique muito molenga, ajudando a endurecer ela durante o processo de secagem. Então, quando for banhada no tanque do fixador, esse alumínio de cromo ou de potássio, ele vai interagir com essa gelatina que é o filme, né? E vai fazer com que ela pare de ficar como é que eu posso falar? Pare de ficar mole, né? E comece a endurecer durante a secagem, por agente de calor, né? Por ar quente. Então ela é muito importante também. Ela vai parar e vai fazer com que a imagem se fixe na película. Porque ela endurecendo, ela vai concentrar e vai manter todas as informações na película, tá? Então ela tem 15 gramas por litro. Então vamos lá, olha só. 250 gramas de 250 gramas. Qual é mesmo, produção? Se lembram? Não, né? Então vamos lá. 250 gramas de hipossulfito de sódio. 30 gramas de sulfito de sódio. 45 gramas de ácido acético glacial, né? E de alumínio de cromo ou potássio em 15 gramas. Então tem 250, com 45, 295, com 30, 325 e com 15, 340 gramas de solução, de todas as soluções em 1 litro. Isso para 1 litro, tá? Agora a solução você tem que fazer aproximadamente 20 litros. Então isso vai ser repetido 20 vezes, 20 litros, né? Você vai fazer essa solução toda para 20 litros e depois completar até 76 litros para os tanques. Então, fora a água pura e filtrada, né? Que a água é o essencial para poder estar fazendo esse procedimento. Então vamos lá, galera. Revelação. Eu tenho o mentol, tenho a hidroquinona, sulfito de sódio, carbonato de sódio, brometo de potássio e água. Aqui eu tenho tá demais hoje. O hipossulfito de sódio, sulfito de sódio, ácido acético glacial, alumínio de cromo ou de potássio e água. Então esses são os componentes do revelador e do fixador. Lembrem bem, são os componentes que vão formar o químico revelador da imagem, revelador e fixador. Quando a gente fala químico revelador, é fazer todo o processo. A revelação, ela consiste em revelador e fixador. Essa é o processo de revelação. Químicos de revelador e fixador. Tá ok, galera? Aí, vamos lembrar mais um pouquinho aqui, rapidamente, como é que é a sequência, né? Da revelação manual. Então vamos lá. Primeiro banho, revelador. Tempo de revelação de 3 minutos. Banho em água. Segundo passo, banho em água corrente, pura e filtrada, durante 20 segundos. Eu tenho 3 minutos no revelador, 20 segundos no banho. Se eu coloquei 3 minutos no revelador, o próximo banho, que é o fixador, eu tenho que levar o dobro do tempo do revelador. Se são 3, eu vou levar 6 minutos fixando no fixador para fixar essa imagem permanentemente na película, né?
Após o fixador, são 20 segundos também na água pura e filtrada. O que vai acontecer? Pura, simples e filtrada, né? Desculpa aí, pessoal. O que acontece? Eu vou lavar essa água, lavar essa película sacudindo e colocar ela pendurada para a secagem. A secagem são de 30 a 50 minutos, podendo ser um pouco mais ou podendo ser um pouco menos, né? Nunca é menos de 30 segundos, tá? Na manual. A 30 minutos na manual. Na automática é outro papo, tá? A gente vai ver também hoje a revelação manual, a revelação automática, que é outro papo tranquilamente. Então o que acontece? São 30 a 50 minutos. Então vamos somar os tempos. 3 minutos no revelador, 20 segundos na lavagem, 6 minutos no fixador, mais 20 segundos na próxima lavagem. Então eu tenho 3, 9, 40. 9 minutos e 40. Para secagem são de 30 a 50 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Então eu tenho quase 1 hora, 60 minutos de revelação manual. Agora você imagine se você errar o procedimento, né, do posicionamento, da técnica que você lá, ou se o paciente se mexeu. E tem uma outra. Esse químico que você estiver utilizando, ele pode estar ultrapassado, data de vencimento, com vencimento ali, ó, na busca. Então esse químico já não tem mais o poder. Porque o revelador ele está lá. Mas como você tem que usar o revelador e o fixador, cada vez que você usa o revelador na película, ele vai perdendo o poder de fixação. E o revelador de revelação também. Então eles vão perdendo o poder de concentração para fazer a imagem. Então tem que sempre que se estar fazendo químicos novos. Show! Então são 60 minutos mais 10 para análise da imagem pelo técnico e pelo médico radiologista. Então, no processo manual, você tem entre 1 hora e 1 hora e 10, né, 1 hora e 15, para falar com o seu paciente que ele está liberado ou não. O que acontece é que se você pegar esse químico velho, paciente se mexeu, você errou o posicionamento ou errou a técnica, você vai ter que fazer todo o procedimento novamente, né? Revelação, banho, fixação, banho, secagem, isso tudo. Você vai ter que levar mais 1 hora, 1 hora e 10 para estar liberando o paciente. Então, galera, é muito complicado. Mas vamos dar continuidade aqui na água, né? Vamos lá. Não, perdão, passei. Água. Na preparação do fixador, deve-se seguir uma sequência. Confirmar a reserva técnica de cerca de 20 litros, acrescentar mais 20 litros de água sobre a agitação, acrescentar na tonalidade de parte A sobre agitação, acrescentar a totalidade de parte B sobre agitação e acrescentar a totalidade na parte C. O que é parte A, parte C, a parte A, parte B e a parte C? A parte A são os químicos misturados. A parte B são os 20 litros de água que você vai adicionar mais para dentro dos químicos. E a parte C vai ser a reserva. Você tem que fazer um novo químico, tem uma reserva, você vai fazer o composto de 20 litros para o químico, o revelador, acrescentar 20 litros, que da parte B, né? O 20 litros de água de parte B, e a parte C, de 20 litros também, vai ser a reserva. Então, na totalidade, você vai fazer 60 litros, vai ter 60 litros de químico, ou revelador ou fixador. Tá? Então, nunca se esqueça. Né? Sobre a agitação, né? Conforme formando esses 60 litros, você vai acrescentar um volume total de 76 litros
tanque grande e 38 litros para tanque tambor pequeno. Agitar continuamente até se torne uniforme. O que é se tornar uniforme? Você vai pintar a sua casa, né? Aí você quer pintar de um tom suave, né? Suave. Aí o seu marido ou sua esposa foi na loja e comprou uma tinta vermelha sangue. Você não quer esse vermelho sangue. Então você vai adicionar uma outra cor, uma outra tonalidade de cor, né? Ou branco ou preto. Geralmente se acrescenta um branco para suavizar esse tom de vermelho quente, né? Que você peça. Isso para qualquer outra cor, só estou dando exemplo. Então você vai diluir o branco nessa tinta até homogeneizá-la todinha, correto? Então o que é homogeneizar? Se tornar uma única cor, uma cor predominante. No químico ele se torna uma cor dourada, tom de ferrugem, tá? Então ele vai ter que se tornar ferrugem a mistura toda, homogeneizada, tá ok? Então, para proteger a gelatina, utiliza-se uma solução fixadora que contenha em sua formulação agentes endurecedores. Estes se combinam com a gelatina, elevando temperaturas de fusão e aumentando a resistência e a abrasão. Os mais comuns são o alumínio de cromo, né, ou alumínio de potássio e o sulfato de alumínio. Qualquer químico que o seu fornecedor de produtos químicos vai te indicar, né? Então é isso aí que você vai fazer. Então lembrando, a agitação tem que tornar os químicos o mais homogêneo possível, né? Agora a gente vai falar aqui, ó, da sequência manual. Banho do revelador, né? Transforma a imagem latente em imagem real, né? A imagem latente é aquela que se forma entre o ecrã e o filme. No banho do revelador, ele vai transformar essa imagem latente em imagem real. A imagem vai estar ali. Só que ainda falta o quê? Fixar. Quando você for dar o banho stop, esse banho stop ele vai parar a ação do revelador no momento. Mas a ação do revelador ainda está durando. Então, quando você der um banho no fixador, ele para a revelação automaticamente, né? Então aqui eu estou explicando, né, ó, banho no revelador, banho stop, água, né, que vai dar um stop momentaneamente, banho no fixador, vai remover todos os cristais não sensibilizados, aqueles que não foram atingidos pela radiação, né? E fixa no que foram sensibilizados. Os que foram sensibilizados, a radiação que atingiu o filme, ele vai ser fixado ali sendo queimado pelo revelador. E os que não sensibilizaram, que foram protegidos por uma região mais densa, eles vão ser retirados da película, né? Aqui eu trago os temas. A gente já está falando isso direto, né? A gente está fazendo a sequência correta. Então, está aqui, ó, banho no revelador, banho stop, banho no fixador, banho de enxágue, né? Que é depois do fixador, e a secagem. Então, galera, nós vamos falar das condições. Até aqui tudo bem, né? Agora, dentro desse procedimento de revelação manual, nós temos alguns processos, né? Algumas condições que vão interferir no processo da fixação. Ou seja, nós temos que medir como vamos fazer essa revelação manual. Como eu falei para vocês antes, na revelação automática você não precisa ter esses conhecimentos, tá? É só colocar a película,
lá na esteira, a esteira vai puxar, ela vai passar essa película por vários pontos, vai passar pelo fixador, pelo revelador, vai passar pela água, vai passar pelo fixador, água, e quando sai lá na frente, lá na sala de exame, né, onde o técnico vai estar esperando o filme, porque aqui, você, na manual, você entrega a película para o técnico. Na automática, a película já sai lá na frente. A processadora automática, a saída dela, a entrada é dentro da câmara clara, câmara escura, e a saída é dentro da câmara clara, né? O exterior da sala, aonde o técnico pode ir lá e buscar a imagem que ele realizou. Já na manual, você tem que revelar, secar, pegar e entregar na mão do técnico. Bem diferente, né? Então aqui, algumas condições que interagem, né? Da mesma forma que na revelação é necessário controlar as condições em que se processa a fixação, tais como o tempo de imersão, o tempo, né? Eu falei, o mesmo tempo do revelador tem que ser o dobro no fixador. Se você tem 3 minutos no revelador, são 6 minutos no fixador. Ah, Miguel, pô, mas se eu tirar antes? Se você tirar a película antes do tempo destinado ou depois do tempo destinado, né, você pode ter vários problemas, como véu na película, né? Você consegue visualizar a parte dos cristais escorrendo pelo filme, fazendo um véu, né? E outros vários problemas. Então a gente vai falar aqui, ó, tempo de imersão, né? A temperatura é uma, né? Que a gente vai estar trabalhando. Temperatura é mais ou menos de 25 a 30 graus. De 20 a 25 graus, botar assim. Tempo a temperatura dentro dos tanques. Nunca se deve sempre estar monitorando essa temperatura. Por quê? O químico ele pode esquentar demais ou pode ele esfriar em demasia. Ele pode estar com variação. Por isso que você tem um termômetro dentro dos tanques que você precisa visualizar e estar acompanhando. Tá? Temperatura baixou, aumenta. Temperatura está alta demais, regula. Sempre bom ter um equipamento chamado controlador de temperatura, onde você tem um sensor no tanque e um equipamento que ele vai disparar ou cortar, né? Ele vai ligar ou desligar o banho para aquecimento ou para esfriar. Então ele sempre vai fazer um controlador de temperatura, que você vai marcar lá a temperatura que você quer controlar nos seus tanques. Ou você trabalha com 25, né? Mais ou menos 10%, você vai trabalhar 25 graus ali. Mais ou menos 10% é o tempo que ele vai estar controlando. Tipo, meu equipamento está ligado, meu controlador está atuando. Então esse controlador ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar a temperatura está em 25 graus tranquilo. Começou a subir. Chegou a 27,5, está abaixo de 30, não está? 27,5, ele desliga. Aí essa temperatura ela vem caindo. Chegou a 25, né? Aí chegou a 22,5. Automaticamente ele liga. Isso é um controlador de temperatura. Os seus tanques, seus banhos vão estar sempre controlados dentro da temperatura padrão. Então ele nunca vai cair abaixo de 20 e nem vai subir depois dos 30 graus. Ele vai ter sempre entre 30 e 20 graus. Correto, galera? Então vamos lá. Tempo de imersão. Eu já falei com vocês, né? A temperatura eu também já falei. Agora a agitação. A agitação é aquele movimento que você faz com a película para movimentá-la de um lado para o outro, para que os cristais, os brometos, os halogênios, todos vão se decantando da película e caindo no fundo do tanque. Então, se você agitar demais, né, agitar de uma forma bruta, você vai fazer o quê? Vai fazer com que o tanque
crie pequenas marolas, né? Que você vai de um lado para o outro. Então, essa marola alta, né? Em agitação constante, superior, ela pode degradar sua imagem. Ela pode não decantar esses halogênios que estão de cristais que estão na película, podem não retirar e podem retirar em excesso. E com o tempo que você tá agitando, eu agitei e tirei. Ela tem que estar sempre submersa. Você só pode tirar depois que bate o tempo de 6 minutos ou de 3 minutos, tá? Ou de 20 segundos na água. Agora, na água não vai ter problema. Você pode balançar lá de 15 a 20 segundos, balançar tranquilamente. Agora, o problema é na solução. A solução, ela é como se fosse uma solução que vai fazer a limpeza. É como se fosse o quê? Vamos botar assim um exemplo. Água oxigenada. Você está com um machucado inflamado. Se você botar a água oxigenada em cima do machucado, ele vai ferver, não vai? Como é que você faz para fazer a limpeza dessa água oxigenada? Você vai de uma forma uniforme, não é isso? Devagar, que não faça o quê? Que arraste a pele que esteja ali. Agora, se você botar essa água oxigenada no machucado e deixar por pouco tempo, ela vai limpar? Não. Se você deixar em tempo maior, o que acontece com a sua pele? Ela não vai comer a pele? Porque ela é um ácido também. Então tem que ser um tempo correto e preciso para poder tirar a ação da água oxigenada. É a mesma coisa na película, com um filme dentro dos químicos. Você tem que deixar o tempo correto para que esse tempo faça esse composto químico fazer o seu trabalho. Se você tirar antes do tempo, não vai fazer o trabalho. Se você tirar depois do tempo, ele vai fazer o trabalho pior ainda, né? Que ele vai começar a estragar a tua película. E a agitação faz isso também, tá ok? Então a agitação acelera substancialmente a fixação. Quando você vai fazendo aquele movimento lento, né? Que não faça a marola, ele vai acelerar. Ele vai fazer com que essa revelação faça mais rápido, mas sempre dentro de 6 minutos. Eu estou dando 6 minutos porque eu dei o tempo de revelação de 3, tá? Então, o que acontece? A fixação é essencial que um filme, depois de terminado o processo de fixação, não contenha massas de prata, né? Prata revelada. O que seria essa massa? Essa massa, vou dar um outro exemplo. Você contrata uma pessoa para pintar seu apartamento, seu quarto, né? Ele faz um tapa-buraco com aquela massa de correr. Passou, fez uma porção de tapa-buraco lá, de montinho de massa e tudo bonitinho. Vamos supor que aquela lixa, né? A lixa seja o seu revelador, né? E o tempo. Se você lixar por um tempo menor, por um tempo maior, o que acontece? Você vai tirar muita massa ou pouca massa. E como é que você vai saber se está com muita ou com pouca massa antes de pintar? Não tem. Só vai ver depois que a parede estiver pintada. Pintou a parede, aí você vê aquela ondulação na parede de massa, excesso de massa. Isso pode ocorrer também na fixação referente à agitação. A agitação tem que ser constante para que aqueles pedaços de cristais de halogênios que estão grudados na prata, na película, não fiquem presos ali. Ele tem que fazer agitação para que aquilo tudo decante para o fundo, saia da película e decante para o fundo do tanque. Então, esse é a agitação incorreta causa esse problema, né? Ó, massas de pratas reveladas suspensas em gelatina. Por quê? A gelatina, a película, ela tá mole. Ela só vai endurecer no momento que for para secagem. Enquanto ali ela tá mole e você não vai visualizar a olho nu. Só vai ver depois que ela endurecer, você vê aquelas ondulações.
No momento que ela está mole, você não visualiza nada. Então ela vai estar o quê? Com aquela crosta de massa de halogênio. Isso aí, depois, na mão do médico, pode causar uma má interpretação, pode causar um artefato na imagem. E isso aí não pode ser possível. Então você tem que tomar o máximo cuidado. Então por isso que na revelação manual, o conhecimento do técnico tem que ser preciso. Ele tem que saber todos os pontos que vão prejudicar a sua imagem revelada, né? E que não vai permitir a ele entregar um produto zero defeito. Se a gente fala zero defeito, porque não vai ter nenhum defeito para ninguém reclamar, entendeu? Só vai ter defeito se ele deixar passar que o químico esteja com problema, e só vai passar para nós técnicos que estamos na revelação, né? Que tem o técnico que faz exame, geralmente é o técnico que faz o exame que ele vai para a câmara escura revelar, né? A não ser que tenha bastante, uma equipe grande, que vai ter um técnico só para dentro da câmara escura, né? Antigamente tinha, porque dentro da câmara escura os técnicos eram auxiliar técnico, só se fazia o curso de câmara escura e trabalhava dentro da câmara escura, né? Eram pessoas que tinham baixa acuidade visual, pessoas cegas com dificuldade, né? E então ele trabalhava melhor dentro da câmara escura. Hoje em dia não. Com a redução, o próprio técnico que faz a imagem vai revelar. Então, para você não ter problema de ter posicionado o paciente errado, aplicado a técnica errada, ou até mesmo no paciente ter se mexido, ou a pessoa que você rendeu dentro da câmara escura não tenha trocado o químico, feito um químico novo, você tem que tomar todos os cuidados, tá? Geralmente, dentro da câmara escura, tem um procedimento lá que todo técnico assina quando chega, que é a data que foi feita o químico. Geralmente é feita de semana em semana, tá? Mesmo, eu fiz terça-feira, hoje é quinta, hoje é sexta. Se você achar que o químico não está bem, faça um novo químico, ok? Então tá, beleza, pessoal. Então vamos lá. Suspensas. Em gelatina. Para que seja completamente inerte, a atividade humana luminosa é química. Neste caso, é preciso lavar bem para remover essas substâncias químicas, eliminando da emulsão dos sais de prata que permanecendo pode manchá-la. Então a imagem vai ficar manchada, tá ok? Então vamos lá. A função da secagem é fazer voltar ao estado normal a emulsão de modo que uniforme, limpo e dentro de um tempo razoável. Então a secagem de 30 a 50 minutos ela vai fazer com que essa película ela volte ao seu estado normal, porque ela está mole, maleável, tudo. Ela já é maleável, mas ela está dobradiça, pode fazer tipo fechar mesmo e marcar. Então ela tem que voltar à sua originalidade, que é ela completamente endurecida, como se fosse uma película de papel, né? Aqui, ó. Ela tem que ter esse problema, esse manuseio aqui, ó, a película. Não aquela coisa que você fecha, ela aqui automaticamente já fez isso. A gelatina faz isso quando você dobra ela. Alguém, né? Como vocês são a maioria das mulheres, gostam de fazer bolos, né? Já viram aquela película de gelatina comível, né? Que você coloca para fazer? Aquela gelatina ali, ela na sua dureza, ela dobra, né? Ela não dobra em ponto de fechar. Ela é maleável.
Se você molhar essa folha de gelatina, ela não fica quebradiça, ela começa. É a mesma coisa o filme. Se você não tomar cuidado, o filme vai se tornar quebradiço. Então vamos lá. Lembrete, importante. Né? Isso aí a gente vai ver depois. Isso aí já está vendo demais, né? Agora vem a parte boa. A sequência lá. Eu tenho uma sequência aqui, ó, filme de câmera clara escura. Eu tenho a parte de misture a solução, mexa a solução do revelador e fixador separadamente para igualar as suas temperaturas. Use diferentes espátulas para cada solução, de forma a evitar possíveis contaminações. Galera, a gente não pode usar qualquer tipo de material para diluir esse revelador e o fixador, tá? Eu não posso ter nenhum tipo de contaminação, que ele também vai estragar o meu químico. Então tem que ser sempre uma espátula reservada para o fixador, uma espátula reservada para o fixador e que só seja utilizado dentro da mistura do revelador e do fixador, tá ok? Então vamos lá. Verificar a temperatura, especifica a temperatura das soluções com o termômetro adequado, enxague o termômetro após a medição para evitar contaminação da solução seguinte. Ou seja, você no tanque manual, eu não tenho como teria que colocar dois equipamentos de controle, dois controladores de temperatura. Já no tanque de manual não tem como eu fazer isso. Eu tenho que verificar com o termômetro, vou verificar o revelador, ver a temperatura, show. Tiro, lavo, enxago o termômetro ali, limpo e vou na solução do fixador. Porque eu não posso contaminar um ou outro, entendeu? O controlador de temperatura da processadora manual, da automática, são duas entradas e uma única saída, ou seja, eu tenho dois sensores, um no fixador e um no revelador, que vão estar emitindo a temperatura para o controle e estar controlando essa parte. Como a temperatura é igual para os dois, né? Como a temperatura é igual para os dois, eles vão trabalhar com saídas diferentes, com relés de acionamento diferentes. Isso é uma aula mais para frente, isso aí vocês não precisam estar sabendo não. Isso é a parte de manutenção dos equipamentos que trata disso, tá? Então tem o termômetro, né? Eu tenho aí, ó, a colocação do filme na colgadura. Colgadura é aquilo que eu já falei para vocês, né? Essa aula passada. É aquele tipo pregador onde você vai com 4 pontas, os extremos, para você prender o filme à colgadura. Mas para que eu vou prender o filme à colgadura? O pessoal deve estar se perguntando assim. Galera, no momento que você vai fazer a revelação manualmente, você tem que evitar que esse filme se desprenda e caia dentro de algum tanque. Eu vou pendurar o tanque, eu vou prender o filme à colgadura e vou apoiá-lo em cima do tanque de revelação e deixar ele ali pelo tempo de 6 minutos, fazendo o movimento constante a cada tempo, na agitação. E a mesma coisa no revelador, no fixador. Então tem sempre que estar precavido para que não haja nenhum problema. Coloque o filme na colgadura, prenda o filme cuidadosamente, sempre cuidado ao manusear o filme. Por quê? Até mesmo o suor da ponta dos seus dedos, né, pode degradar o filme. O suor ele pode escorrer pela ponta dos seus dedos e marcar o filme. Então tem que se tomar o máximo cuidado. Cuidadosamente, coloque o filme cuidadosamente na colgadura, de tamanho correspondente, né? Coloque primeiro nas pontas inferiores e evite deixar marcas de dedos, né? Arranhões e dobraduras na película.
né? Aí vem aqui, ó, ajuste do cronômetro para o tempo. Aí você ajusta lá o cronômetro para 3 minutos, 6 minutos. E quando esse cronômetro disparar, é o tempo que você tem que retirar o filme do banho. Tá ok, galera? Então vamos lá, mais um ponto aqui. Vamos lá. Mergulhe o filme no revelador completamente. O filme de forma uniforme e sem pausa, para evitar estrias. O que acontece? Galera, se você pegar o filme, é como se você fosse fazer um banho de água quente no pé ou na mão. Você coloca, sente aquela caloria e você tira. Cada vez que você inserir o filme no tanque, né? Você inseriu o filme aqui. Se você voltar, você vai fazer uma linha aqui de revelação. Tá? Aí você emite de novo, o revelador ele vai agir por 2 vezes no local onde você está tirando e colocando. Então vai dar linhas de revelação. Isso é degradação de imagem, tá? Tá. Evitar estrias. Aí, Antônio. O cronômetro é geralmente o cronômetro perdão. O cronômetro é golpeado levemente o filme contra a parede do tanque. Se coloca o filme no meio do tanque e leva para o canto da parede. Por quê? Parede do tanque. Porque você vai colocar outros filmes ali. Certo? Você não faz só uma revelação, você faz várias revelações. Miguel, mas se eu vou fazer várias revelações, como é que eu vou saber de quem é o filme? Né? Como você faria isso para identificar o filme? Nos filmes digitais, né, você, durante o processamento desse filme, que você cadastra o paciente, você vai botar o nome do paciente, o número do exame, tudo no computador. No momento que você revela a imagem digital, vem todas as informações do paciente no papel foto. E na revelação manual? Ou numa revelação automática? Como é que seria? Né? Como a película é um gel, né, uma gelatina, e eu não consigo inserir nada no computador para essa película, nós temos o chamado numerador. O que é um numerador? É uma caixinha com números e letras de chumbo, que você vai botar uma numeração sobre a película. Sobre o chassi. Na hora que você coloca a película dentro do chassi, você prende uma numeração que veio da recepção para aquele paciente ou uma numeração de controle seu. Você vai cadastrar o paciente ali manualmente, né? E do lado você vai botar uma numeração no filme, ou seja, no chassi. Você vai prender esses numeradores com esparadrapo no chassi. Prendeu, fez a imagem. No momento que você vai revelar essa imagem, a numeração vai aparecer na película. É aquela numeração ali que é o controle do paciente. Então, tem que se tomar cuidado e nunca esquecer de colocar e identificar a sua imagem para ser revelada. Porque a película são de tamanhos diferentes, mas se você pegar 2 películas de mesmo tamanho, com imagens diferentes, como é que você vai saber? São 2 pacientes que vão fazer tórax, né? Como é que você identifica um paciente para o tórax A e um paciente para o tórax B? Você vai botar a numeração que foi inserida naquele paciente no chassi. Por trás do chassi, prende com esparadrapo e faz a imagem. Tá ok, galera? Então vamos lá. Agitação. Vamos lá falar de agitação. Agite o filme. Se
agite o filme se recomendado. Siga as instruções do fabricante quando do vigor e a frequência de agitação e se o filme deve ser agitado dentro do tanque ou deve ser retirado e mergulhado repetidamente. O que acontece, galera? O filme, ele especifica o tipo de agitação que você precisa. Ou você agita a película dentro do tanque, ou você inseriu de uma vez, tira, insere de novo, tira, insere de novo. Amiga, mas você falou que se eu inserir e tirar e inserir novamente, eu vou estar criando linhas, né? Sim. Você só vai poder fazer esse procedimento se você inserir o filme completamente dentro do tanque. Imergi-lo completamente, não só uma parte e tirar. Se você emergir só uma parte e tirar, você vai estar causando linhas. Agora, se você inserir totalmente o filme no tanque, de uma vez só, retirar e inserir novamente, o filme está sendo completamente inoculado, ou seja, a película toda está recebendo o fixador ou revelador, não é em partes diferentes, em momentos diferentes, é de uma única vez, entenderam? Então vamos lá, dando sequência, olha lá, escorra o filme fora do tanque do revelador. Olha só, galera, você tira o filme, escorre fora do revelador e vai para a água lá. Quando o alarme do cronômetro tocar, levante rapidamente a colgadura, deixe o filme escorrer por um momento no espaço entre os tanques. Você levantou a colgadura com o filme revelado já, que já tocou o cronômetro. Aí o que acontece? Você leva entre o tanque do revelador e o tanque de banho. Escorra ele ali e depois leve para a água. Tá? Imersa e faça o mesmo procedimento. Olha lá. Colgadura. Deixe o filme escorrer por um momento no espaço entre os tanques. Para escorrer mais rápido, online, né? Mais rápido, um pouco a colgadora, segure um pouco a colgadora acima. Lembrando que, enquanto o filme estiver molhado de revelador, o mesmo estará agindo no filme. Ou seja, galera, enquanto o filme estiver molhado ainda, coberto com o revelador ainda vai estar agindo, vai estar revelando o filme ainda. Então, automaticamente, quando você tira, escorreu, banho. Por que está... Pô, amiga, mas então por que esse tempo entre um tanque e outro? Para você tirar o excesso do revelador. Lembrando que, no momento que você... Porque é o seguinte, tem pessoas que utilizam só 3 tanques. Um de revelador, um de água e um de fixador. A pessoa tem locais que usam o mesmo tanque de água para lavar a película do revelador e do fixador. Então, se você tirou o filme com excesso do químico revelador, deixa ele escorrer um pouco, né? Escorreu, banho. Se você pegar automaticamente, sai do tanque do revelador e for para o banho de tanque, do tanque de água, aquele químico vai se escorrer para dentro e vai se misturar com a água. Aí no momento que você tira do fixador e leva de novo, pode causar uma contaminação. Então sempre deixe escorrer um pouco. Não é um tempo muito grande, uns 2 segundos no máximo, e leva para o fixador, né? Então vamos lá. Enxague bem, coloque o filme em banho de enxague de ácido ou em uma água, agite a colgadura continuadamente e enxague o filme por aproximadamente 30 segundos. Então vamos lá.
eu tenho de 15 a 20 segundos no revelador, né, de enxágue, e do fixador 30 segundos, de 25 a 30 segundos. Então esse é o tempo que você vai ter para lavar seu filme, por 30 segundos. Tire-o do banho de enxágue e deixe escorrer bem. Vamos lá. Fixe adequadamente e mergulhe o filme e agite a colgadura vigorosamente no começo. Siga as recomendações do fabricante para o tempo de temperatura pelo menos 2 vezes maior que o tempo requerido para clarear o filme, quando sua aparência leitosa desapareça totalmente. Galera, perdão, um pouquinho só de dor de cabeça, mas vamos lá. O filme, ele vai ter uma aparência leitosa. Quando ele é inerte no revelador, ele vai apresentar uma aparência esbranquiçada, leitosa. Então você vai tirar e levar para lavar, fixador e tirar. Então você tem que ter um tempo para o quê? Para que essa coloração no fixador volte ao normal da película. A película vai ser azul, vai ser verde, vai ser alguma coisa. Algum tipo de película. Tá. Ele vai ter uma aparência de verde escuro, azul escuro. Então você vai pegar essa película e vai esperar ela voltar à normalidade, onde vai aparecer a imagem. Isso é a revelação, isso é o processo. Na revelação de fotos, antigamente, não sei se muitos pegaram, porque hoje tudo é digital, tem fotógrafos que tem um laboratório, uma sala de revelação, onde ele tem esse químico já pronto, os químicos prontos de revelador e fixador. Não é um químico igual para radiação, tá? Um químico normal, que ele vai trabalhar ai, meu Deus do céu. Ele vai trabalhar tipo bandejas, né? Ele vai encher uma bandeja com químico revelador, uma bandeja com químico de fixador, e ele vai pegar a foto, né, no papel foto, vai colocar lá e vai mexer de um lado e de outro, né? Secar e botar no revelador, no fixador. No momento que ele o filme está na aparência branca, né? Leitosa. Então, no momento que ele bota no fixador, a imagem começa a se revelar. Então essa imagem vai voltar, vai trazer a imagem fixada da foto que você tirou. É a mesma coisa do filme. Você tirou do revelador, colocou no banho depois do fixador, que no momento que você estiver agitando ele, a imagem vai começar a aparecer, se fixar na película, tá? Lave bem e coloque os filmes em um tanque de água corrente com um fluxo de aproximadamente 8 trocas. Você vai trocar a água desse recipiente 8 vezes, né? 8 trocas completas por hora. Mantenha um bom espaço entre uma colgadura e a outra. A água deve fluir entre eles, os filmes, né? E sobre seus topos, permita um adequado período de tempo por completa lavagem, frequentemente de 5 a 10 minutos. Esse é o tempo de lavagem final, né? Dependendo do filme. Tem filmes que demoram mais, tem filmes que demoram menos, tá? Então, vamos lá. O enxágue final é aquele que, se as instalações permitirem, faça o enxágue final em solução que contenha um agente umedecedor do filme, para acelerar a secagem e evitar marcas de água. Mergulhe o filme por 10 segundos, 30 segundos e deixe ele escorrer por vários minutos, por vários segundos. Aí vem aqui, ó, embaixo,
como é a secagem. Olha o procedimento, como que eles fazem. Eles penduram dentro de uma câmera e vai deixando secar automaticamente. Ó. Secagem. Seque o filme em uma área livre de poeira e a temperatura ambiente. É temperatura ambiente, não é temperatura forçada não, né? Temperatura ambiente. Ou em uma cabine apropriada, secadora. Mantenha os filmes bem separados para que não aconteça nenhum problema de contaminação entre um e outro. Quando secos, remova-os da colgadura e corte as pontas para remover as marcas dos grampos. Coloque no envelope e entregue. Tá ok, galera? Então é isso. Aquelas marcas da colgadura, você vai cortar aquilo ali para que não tenha marcas nem precipitação, né? Galera, até aqui, alguma dúvida? Se tem dúvidas, eu espero que vocês as mandem para mim no grupo, né? Para a gente poder estar sanando esses tipos de problemas, tá? Agora a gente vai começar o processamento manual. Perdão, galera, cabeça tá mil. Processamento automático, né? Então, o que acontece? O processamento automático. Aí está o desenho de uma câmera, de uma processadora automática, né? Tem aqui a entrada dos filmes para a bandeja, né? Existem vários tipos de processadores, de tamanhos e larguras totalmente diferentes. Existe também, como nós vimos antes, locais que só tem a processamento manual, não tem um processamento automático. Mas todo local que tem um processamento automático tem um processamento manual. Porque caso essa processadora dê problema, a gente passa para manual. Tá ok, galera? Então vamos lá. Processadores compõem de 3 tanques sequenciais, né? Isso aí vocês vão ler. A processadora, o que acontece? A processadora é muito parecida com o processo manual. Só que você vai inserir o filme, né, na processadora. Esse filme vai ser puxado por algumas partes da esteira. Vai puxar. E no momento que esse filme for entrar no tanque de revelação, a máquina, a processadora, emite um som para você colocar o próximo filme. Você só pode colocar o próximo filme após esse sinal sonoro. Então o que acontece? A esteira puxa o filme, ele vai passar, tudo preso numa esteira, ele vai passar por rolos pelo tanque de revelação, sobe, vai para um tanque de água, passa, fixador, água novamente, né? Ele volta para a água novamente e sai. Esse processo de revelação automática dura em torno de 150 segundos a 180 segundos. Ou seja, o processo automático leva de 2,5 a 3 minutos. O processo completo. Pô, que mamão com açúcar, né? Só que tem um problema. Como todo equipamento, ele necessita de manutenção preventiva. Após cada dia de uso, deve-se abrir a tampa da processadora, desligar para que aqueles gases dos químicos exalem dali. E deve-se também limpar todos os rolos por onde passam as películas, tá? Para que não marque na próxima sequência, tá ok? Isso aqui vocês vão dar uma lida, tá? A processadora automática não é um equipamento que a gente vai fazer a manutenção, só preventiva. O que é preventiva? Uma limpeza, né? A corretiva é sempre quem faz, é uma equipe, uma empresa contratada, né? Geralmente o hospital ele já faz um plano de manutenção em que quem fornece o químico, né, os químicos,
fornece a manutenção também. Então ele já combina uma data dessa manutenção preventiva, né? Então, a única função do técnico que vai estar na câmara escura é avisar a empresa que tá chegando a data para poder marcar o dia dessa visita para fazer a manutenção. Então, o que acontece? Quando eles fazem a manutenção preventiva, a processadora fica parada por 1 dia, 2 dias no máximo. Aí você tem que estar lá fazendo manual. Isso aí é de praxe. Agora, quem deveria estar fazendo essa manutenção ou acompanhando o técnico de manutenção seremos nós. Porque nada como você conhecer o equipamento que você está trabalhando, né? O sistema de rolos, né, tem mais à frente, sistema de rolos, eles vão ter um cuidado maior, porque esses rolos que vão tracionar a esteira para fazer o processamento automático. Então tem que se tomar o máximo cuidado com eles, tá? Cada rolo tem que ser limpo perfeitamente, não pode ter porosidade, que senão quebra. Então essa parte aqui, né, de texto, aí vocês podem dar uma lida, que é mais informativo, tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma foto de uma processadora aonde essa parte aqui, onde que tem, não essa parte aberta, a parte da direita, da minha direita aqui, nesse ponto aí é onde os filmes revelados vão cair para secar. Ele já vem pré-seco, cai ali e o técnico pega as películas já prontas. E aqui na parte esquerda, né, no lado esquerdo, de frente para mim, meu lado esquerdo, tá? Esse lado aqui. É uma processadora com tampas abertas. E aí está mostrando os rolos e tudo, ok? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho mais. Olha lá. Preparação dos químicos para a processadora automática. Mesma coisa. Só que na processadora automática, o revelador é parte A, parte B, parte C, como na manual, né? Fazendo um total de depois de diluídos, a quantidade menor. Então, aqui a gente já passou por essa matéria, por essa parte já, né? Só as notas. Serviços de imagem, cada tanque de preparo químico é de aproximadamente, tá? A gente vai partir para outra aí. Vamos lá. Conservação, processamento, né? Olha lá. Cada processamento a cada 30 dias ou 1.200 né, filmes processados, ou seja, a manutenção é sempre mensal, de 30 dias ou 1.200 filmes. Pô, Miguel, 1.200 filmes é muita coisa, dura mais de 30 dias. Não, nem sempre. Se você pegar uma emergência, tipo Saracuruna, Carlos Chagas, Souza Aguiar, você vai ver que a rotatividade de exames é muito grande. Então eu posso levar 30 dias e não fazer 1.200 filmes, mas vou fazer a manutenção dela que é necessária, ou eu vou atingir 1.200 filmes em 15 dias, 20 dias, e eu tenho que parar para poder fazer a manutenção dela. É lei, ok? Então essas aí são as probabilidades, né? Tranquilo aí, 10 dias, usados 10 dias. Isso é mais informativo. Aí, aqui tá. A sequência do revelador, da revelação automática. O filme, tem aqui, ó. Trajetória do filme, a entrada. Sigam essa linha vermelha que vocês vão ver aqui, ó.
eu tenho a entrada do filme, ela vai passar por um rolo, vai num tanque, né? Um tanque de revelação do filme, sessão de revelação do filme, vai num tanque, lavagem e fixação, e depois ele vai para a secagem do filme, tá ok? Tá vendo aqui, ó? Revelador, fixador, lavagem e por aí sim. Na revelação manual, na automática, eu não tenho um tanque entre o revelador e o fixador, porque já vai completamente seco. Ele passa no revelador, sobe, vai para o fixador. Nesse trajeto da esteira do revelador para o fixador, ele limpa já todo o filme. Ele retira toda a parte do revelador, do químico revelador, ele fica na esteira. Então ele passa, vai no fixador, após o fixador ele vai na lavagem. Eu não tenho esse tempo, né? É o tempo da máquina. Eu não tenho tempo de 6 minutos, de 3 minutos na revelação, de 6 minutos na fixação. Ele é o tempo da máquina, então ele vai fazer o trajeto e vai ter tudo automatizado, porque a máquina é muito grande, né? Ó, estruturas físicas básicas de uma processadora automática. Então, isso aqui é a sequência por onde o filme vai passar para chegar à saída da processadora automática. Ele já sai completamente seco, né? Então, vamos lá. Importante. O que é tempo de seco a seco? É o tempo onde que a imagem entra seca e sai seca. É o tempo da processadora manual, automática. O filme entra seco e sai seco. O tempo de seco a seco é o tempo necessário para que o filme exposto, seco, introduzido na processadora, sofra a ação química do revelador e fixador, saindo do outro lado da processadora, revelado, fixado, lavado e seco. Esse é o tempo de seco a seco. Se eu chegar para vocês e perguntar assim, o que é tempo de seco a seco? Vocês vão responder. É o tempo que leva da entrada do filme seco na processadora automática e saída do filme seco na saída da processadora. Tá? Sistema de reforço. É a reposição das soluções químicas através de bombas quando da passagem dos filmes, para manter a atividade das soluções em níveis adequados e estáveis de temperatura e agitação, sendo o excesso continuamente drenado. O que acontece, galera? Esse sistema de reforço, dentro da processadora, eu tenho um tanque de revelador, eu tenho um tanque de fixador, eu tenho um tanque de água. Do lado de fora da processadora automática, eu tenho tanques de reservas, que ao se visualizar, ao se constatar que o nível está baixo, será notificado automaticamente para que seja drenado solução do químico revelador, do químico fixador ou da água. A água já é circular, ela trabalha no tanque que está dentro da processadora, ela tá ali, ela sai, passa por uma bomba, faz a filtragem, faz o dreno todo, vai para um tanque reserva e já volta. Então ela faz essa circulação total. Então nunca vai se proceder do químico estar com problema, do tanque estar com nível baixo. Já na manual, quem vai visualizar isso somos nós. Estou usando o químico. Você sabe que o químico, utilizando, ele vai gastando. Então ele vai ter um tempo que ele vai estar em nível alto, um tempo em nível baixo, e um tempo em nível médio e um tempo em nível baixo. Quando estiver em nível baixo, nós temos que preparar novamente o químico. Só que o químico tem uma duração de aproximadamente 1 semana. É o tempo dele se estabilizar e começar a sofrer degenerações. Então você tem que estar sempre atento a esses pontos. Na processadora automática não tem esse problema, né? Vamos lá. Quando o filme é colocado na processadora, as bombas são ativadas para bombear o reforço desde o estante de armazenamento até o estante de revelação.
A quantidade deste reforço está relacionada com o tamanho ou a área exposta, densidade do filme e a quantidade de filmes revelados. Então você tem uma quantidade. Beleza. Como é que você faz a contagem de filmes revelados na manual? Você faz um caderno, você abre um caderno. Na automática ele tem um contador automático. Cada ponto que ele puxa, ele vai computando um filme. Então ele vai se automaticamente se nivelando. Já a processadora manual não. A processadora manual é totalmente dependente do técnico para estar funcionando, ok? Então vamos lá, filmes revelados. Em processamento automático, os tempos de revelação são corrigidos automaticamente, conforme as variações de temperaturas e a qualquer alteração de importância que só se produz na temperatura da solução. Durante a revelação, afetando acentuadamente os resultados. Ou seja, a temperatura do filme, do químico, interfere na sua processamento. Então ele vai estar sempre automaticamente se corrigindo. Manual não tem. A agitação produzida por ação portatória dos roletes, quem vai fazer a agitação são os roletes, por isso que eles têm sempre que estar limpos, né? Roletes de transporte. Por bombas de recirculação, pelas passagens mecânicas dos filmes através do revelador, né? Aí aqui tá as componentes da câmara escura. Roletes, né? Aí aqui eu tenho um REC, que isso aí você vai, cada momento você vai fazer um conjunto de rolos ou REC. O REC tá sempre aqui à minha direita, ele vai estar sempre, como é que eu posso dizer? Ele vai estar sempre, sofrendo algum tipo de manutenção, ou da própria máquina, né? da própria processadora, ou do técnico, que ele já traz novos conjuntos de rolos ou de REC. Ele já traz, quando ele vem fazer a manutenção, ele traz novos entre aspas. Ele traz revisados, faz a troca, leva os que estão com problemas e nunca deixa a processadora parada, ok? Aqui embaixo eu tenho o magazine, né? Vamos lá. E vocês estão entendendo, gostando? Vamos lá. Continuando. Me perdi um pouquinho aqui, mas tô chegando. Vamos lá. Aqui. Rolos de tracionamento do filme. Veja do lado direito as alças com as cores distintas, branca, vermelha e azul, que indicam os 3 tanques do procedimento. Estão vendo aqui? Ó? Se você pegar e abrir, você vai ver as colorações. Branco, vermelho e azul. Tá? Aí são os RECs onde vão cair o filme para poder ser revelado, fixado e lavado. Né? Detalhes do tanque interno da processadora, sem os rolos, tá vendo? Tanque A, tanque B e tanque C, né? Detalhes dos tanques, na ordem da esquerda para a direita, água, branco, fixador vermelho e revelador azul. Então sempre essa sequência, galera. Branco, revelador, vermelho, fixador e azul, água, né? Aí vamos lá. Motor de ventilador, que vai fazer a secagem da película enquanto no seu processamento, né? Motor de tração dos rolos, motor de ventilação e motor de tração dos rolos, A e B, né?
Na etapa de secagem da processadora automática, A, vista frontal, né? E B, vista lateral. São os motores de ventilação e de tração do coisa. Agora, galera, a gente vai fazer o programa de manutenção preventiva. São os procedimentos operacionais, né? Manutenção preventiva, variação, aí, que segue um passo a passo para a manutenção, tá? Isso aqui é só leitura e seguir isso aqui direito. Mas lembrando, quem faz isso aqui é uma empresa contratada, né? Bomba de reposição e regulagem. Tem todo o passo a passo, tá? Ó, limpeza e lubrificação, lavagem dos reques, diariamente verificação e limpeza. Por que diariamente verificação e limpeza, galera? Após um longo dia de trabalho, né? Você trabalha de 7 da manhã e 7 da noite. Se lembra quando eu falei que você tem que, no final do dia, desligar a processadora, abrir a tampa dela para verificar os rolos? É sempre bom, no momento que você verifica os rolos, passar um pano para retirada do excesso do químico que está ali, tanto do fixador quanto do revelador. Então você só levanta os rolos e passa um pano. Passa um pano com água ali só para tirar o excesso. Porque isso de um dia para o outro vai secar. E esse químico seco pode interferir no outro processamento da imagem. Pode degradar a imagem que está sendo revelada, tá ok? Ó, diariamente verificação e limpeza. Semanalmente, limpeza. Todo dia você faz verificação e limpeza. Limpeza se estiver muito sujo. Aí na semana você levanta tudo, tira os rolos, faz a limpeza geral, tira aquele excesso de químico que às vezes pode vazar, né? E momentaneamente você faz a asepsia do equipamento para que ele possa estar sempre trabalhando perfeitamente. Então, galera, aqui a gente chegou no mais um ponto, né? Que destinado a essa câmera escura, a gente começou a falar agora de processamento, né? De revelação, a gente falou de manual, revelação automática, né? Falamos de químicos, fixador e revelador, falamos sobre colgaduras. Agora a gente vai entrar na parte de filmes fotográficos, vamos falar de chassi e falar de outras partes que venham, ecrãs, tudo. Isso na próxima aula a gente já entra direto, tá? Galera, espero que tenham gostado da aula, né? Desculpe alguns momentos aqui adversos, né? Porque a gente falando direto sem uma resposta do nosso público, né, em geral, a gente fica meio perdido, mas está tranquilo. Dúvidas? Grupo do Zap, tá, galera? Me mandem as dúvidas que eu vou tentar saná-las diariamente com vocês. Tenham um bom dia e bom final de semana, bom início de semana, não sei o dia que vocês vão ver isso aqui, tá ok para todos? Um abraço, galera.